Você já foi traída? Tem ou teve problema nas relações familiares, com amizades ou ainda no trabalho? No vídeo de hoje eu vou te explicar como essas relações podem formar laços energéticos, quando eles se tornam nocivos e como funciona o divórcio energético, inclusive em caso de pessoas que já saíram da tua vida ou que já faleceram. E fique até o final, porque eu vou te deixar uma técnica que faz parte do meu atendimento de divórcio energético, para você começar a se livrar de possíveis laços tóxicos que podem estar atrapalhando a tua vida. E se tu curte temas sobre espiritualidade universalista e terapias integrativas, considere se inscrever no canal. Compartilhe com quem possa gostar, ouvir a respeito destes assuntos. E o que são laços energéticos? Vamos começar bem pelo básico. Os laços energéticos são conexões sutis que se formam entre pessoas através de convivência, troca emocional, intimidade, conflitos, acordos, expectativas e experiências marcantes. Você forma laço com todas as pessoas que você se conecta emocionalmente, desde as relações familiares, relações religiosas, relações no trabalho, amizades, enfim. E esses laços, eles podem ser saudáveis, como amor, gratidão, parceria, cumplicidade, ou podem se tornar um peso, quando existe dor, dependência negativa, controle e manipulação, ou repetir padrões conflituosos. E eu gosto de explicar assim, um laço energético ele é como um fio de troca. Quando esse fio ele é positivo, ele te nutre, te impulsiona para a vida, te motiva, te causa satisfação, alegria. Já quando ele é negativo, ele drena a tua energia, ele te sufoca, ele te confunde, ele te prende, ele te deixa insegura e tu fica preso a ciclos viciosos. E o que são laços energéticos tóxicos? São laços nocivos, que são vínculos que te mantêm conectada a alguém de uma maneira que te prejudica. E alguns sinais bem comuns são cansaço ou peso depois de falar com alguém. Sabe quando tu chega num lugar muito bem e aí tu sai dali cansada, pesada, com dor nos ombros? Também pensamentos repetitivos que tu não consegue desligar. É um outro sinal. A sensação de culpa, medo, ciúme, obsessão, dependência por alguém. Sabe? Aquela pessoa que te faz sentir culpada por algo, que te leva a tomar decisões contrárias àquilo que tu realmente gostaria de fazer, que tu te sente obrigada em fazer o que aquela pessoa quer, aquelas pessoas que te ferem, que te fazem mal, mas tu tá sempre voltando para elas. A dificuldade de seguir em frente, mesmo depois do término de uma relação, insônia, ansiedade, ou sensação de que tem algo te sugando e tu não consegue identificar o que é. E aqui eu preciso te dizer algo com bastante carinho. Às vezes isso tem um componente emocional e psicológico também. Então é importante olhar para o todo, para a mente, para as emoções e para a tua energia. E como saber, como identificar se tu tem um laço nocivo? Tu pode suspeitar quando tu te sente presa ao passado, em alguma situação ou em alguma pessoa que não está mais na tua vida, ou ainda a tua vida trava em alguma área, como relacionamento amoroso, a tua autoestima, a tua prosperidade. Tu não consegue parar de reviver alguém por dentro. Seja lembranças boas ou ruins, porque às vezes vivemos uma relação pensando que essa relação é boa. É muito comum em família, por exemplo, os pais que não querem que os filhos vão para longe por dependência emocional. E muitas vezes isso acaba prejudicando o filho por conta dessa dependência que acabam não conseguindo ter um crescimento profissional, até mesmo relacional. Ou também aquelas pessoas que tu corta contato, mas o teu corpo reage como se ainda estivesse vivendo situações com aquela pessoa, situações negativas. E aqui eu tenho uma pergunta muito honesta para te fazer. Quando tu tem dúvida de alguém, se essa pessoa
tá te fazendo bem ou não. Faça essa pergunta. Eu me sinto mais eu mesma depois de estar com essa pessoa? Ou eu me sinto menor, me sinto outra pessoa? Ou seja, identifica como essa pessoa te deixa, como tu fica depois de estar com alguém. Eu vou te dar aqui um exemplo bem comum que acontece, né, no dia a dia. Aquelas amizades que te fazem a tomar decisões como comprar uma roupa diferente do estilo que tu gosta, um sapato diferente daquele que tu gosta, que tu te sente bem, ou até mesmo a pessoa que tu te relaciona. Quando aquela pessoa quer te moldar, ela quer que tu seja alguém que em essência tu não é, fazer escolhas por você. Tem pessoas que chegam um momento da vida que não se reconhecem, que elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem nem a cor e a roupa que elas gostam, porque elas estão tão acostumadas a viver conforme a família, conforme as pessoas próximas levam ela a viver, que ela acaba perdendo a sua própria identidade. E isso é um sinal bem preocupante. É um sinal que você vive num relacionamento tóxico, porque uma pessoa que te ama, uma pessoa que é tua amiga, uma pessoa que gosta de você, ela aceita você como você é. Não fica tentando te mudar. Como cortar laços energéticos de relações tóxicas? O corte de laços, ele não é apagar as memórias, não é fingir que nada aconteceu, que uma relação existiu, não é ter amnésia, como algumas pessoas acham. É encerrar o que é nocivo, é compreender e recuperar a tua própria identidade, a tua própria energia, a tua própria personalidade, a tua autenticidade, ser quem tu é em essência e sair do domínio da outra pessoa. E na minha visão pessoal, cortar laços verdadeiramente envolve 3 coisas principais, que tu sempre vai me ver falando. O primeiro é ter clareza daquilo que te prende, daquilo que te prejudica. O segundo é limpar todo o lixo emocional, mental e energético que uma relação trouxe para tua vida, ou uma situação, um trauma. Depois o terceiro é a sustentação do corte, através de reequilíbrio emocional e mental, porque não adianta cortar hoje e amanhã tu voltar a te conectar, por culpa, por carência, por medos, ou ainda pela repetição do padrão. E o que é o divórcio energético, então? É um processo de encerramento dos vínculos nocivos. Ele pode ser usado quando existe um término difícil, uma traição, uma relação tóxica, uma confusão emocional, laços com a família que invade os teus limites, perdas inusitadas no caso de falência de alguém, né, de forma repentina, e também conexões com situações passadas que te prendem. E eu gosto de resumir em uma frase: no divórcio energético, tu deixa aí o que não é teu e tu traz de volta aquilo que tu é em essência. E qualquer pessoa pode buscar um desbloqueio numa área específica através de um atendimento de divórcio energético, seja profissional, relacional. Por exemplo, aquela pessoa que fica sempre no quase indo para a próxima fase na profissão, mas o quase nunca chega, ou ainda que não consegue sair de uma determinada área, por mais qualificação que ela tenha numa outra. Ela fica sempre trabalhando em alguma coisa que não quer, por segurança, por não se sentir capaz de ir, mesmo já tendo a capacitação. É em casos de relações amorosas, tem caso em que a pessoa tem alguém, mas não consegue se entregar naquela relação por completo. Sempre fica com receio. E aí tem aquele outro aspecto relacional que a pessoa tem alguém, mas aquele alguém não é a pessoa que tu gostaria de ter ao teu lado, mas também não consegue deixar a pessoa e não consegue estar feliz na relação, porque aquela pessoa já não corresponde mais às tuas expectativas. E também tem aquele outro caso em que a pessoa já teve tantas decepções que não consegue mais entrar numa relação ou ainda atrair alguém adequado. Sempre chega aquela pessoa errada, aquela pessoa que não se fecha, que a pessoa até tenta, mas vê que não é aquilo que queria. E também podemos fazer cortes de laços para doenças repetidas, ou seja, repetitivas no ciclo familiar, ou ainda aquela pessoa que está sempre com o mesmo problema de saúde, que às vezes pode vir, né,
na nossa ancestralidade, passando da mãe para a avó, aliás, da avó para a mãe e para o filho, e também para qualquer relação, qualquer padrão da família ou da vida. E é importante que se faça, né, com um profissional ético. E outra dúvida bem persistente, quando fazemos para pessoas da família, é, por exemplo, faz para o pai ou para a mãe, os filhos já ficam com medo que o divórcio vai afastar a outra pessoa, mas não. Ele une ainda mais nas relações familiares, porque ele vai afastar os conflitos, as discussões, vai tirar aquela energia negativa que fica dos conflitos. Toda essa energia é limpa quando se faz um divórcio, porque esse atendimento é sobre limpar o campo energético, cortar as dependências emocionais e te reorganizar internamente. Com isso, reflete em umas relações mais saudáveis, porque o corte de laços ele não significa falta de amor, ele significa uma maturidade espiritual e emocional. Ou seja, eu posso amar, respeitar, mas não preciso carregar a manipulação, a invasão, a drenagem energética que muitas vezes o outro faz, retirando a tua energia. E esse é um dos trabalhos mais libertadores, quando a pessoa sempre sentiu que não tem saída, porque é uma relação familiar. A pessoa não consegue impor limites, porque é uma pessoa muito próxima. Esse é um trabalho terapêutico fantástico para essas situações mais delicadas. E é possível cortar laços com pessoas que já saíram da nossa vida? Sim, não só é possível, porque às vezes a pessoa foi embora, mas ficou um gancho interno, uma culpa, uma promessa, uma esperança de um retorno ou uma dor persistente. O corte ajuda a fechar esse ciclo e tirar você do modo replay, sempre presa. E já o corte de laços com pessoas falecidas também pode ser trabalhado, porque muitas vezes o que mantém um laço é o luto não elaborado, é a culpa, é a dependência emocional, é a promessa interna, as frustrações por expectativas não vividas, a saudade que virou dor. O objetivo é trazer paz, encerramento e permitir que a vida siga com amor, sem aprisionamento. O divórcio, ele funciona para quem ainda mora junto também. Só que daí o foco muda. Não é sumir com a energia do outro, porque existe a convivência, a troca. O foco é cortar a interferência nociva entre ambos, fortalecer e estabelecer limites nas relações. E também te dá clareza emocional para tomar decisões acerca daquela pessoa que muitas vezes, quando convivemos junto, não temos, não conseguimos. E também muitas pessoas relatam que após um divórcio energético ficam mais assertivas, mais firmes nas decisões. E agora eu vou te explicar como é o meu trabalho, lembrando que cada profissional tem uma linha bem diferente de trabalhar. Depende das técnicas com que cada profissional atua. Eu atendo online ou presencial, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. De forma individual, faço para cada pessoa, né? E também faço grupos mensais de divórcio energético, tanto no online quanto de forma presencial. Se tu quiseres saber da agenda, me chama. E o meu processo, ele possui 3 etapas bem distintas, pensadas para trabalhar em camadas e dar tempo do campo se integrar. Na etapa 1, eu faço uma limpeza kármica e energética profunda. Aqui eu trabalho para remover cargas antigas, padrões repetitivos e amarras que a pessoa sente que carrega há anos, seja na sua raiz familiar ancestral ou de suas vivências anteriores. É como se a gente limpasse a raiz do padrão que prende a pessoa. Por que eu repito esse tipo de relação? Por que eu travo sempre na prosperidade? Por que eu me sinto culpada ou presa, mesmo depois de cortar uma relação? E de novo, cada pessoa tem uma história, então eu direciono essa etapa conforme o que aparece em cada caso. Já na etapa 2, é uma técnica terapêutica, mais ou menos 24 horas depois da limpeza kármica e energética, que é parecida com a que eu vou deixar aqui no final do vídeo.
E essa é muito importante, porque após a limpeza inicial, o campo começa a se reorganizar. Então entramos com a técnica terapêutica para consolidar o corte do vínculo nocivo, trabalhar o mental, ligado à raiz e padrões do laço, fortalecer o senso de identidade energética, ou seja, trazer a pessoa de volta para si mesma. Muita gente percebe aqui uma mudança bem nítida de clareza, leveza, tranquilidade, firmeza, aquela sensação de solto. E depois vem a etapa número 3, que é uma energização através de uma mesa radiônica por mais ou menos 7 dias. Essa é a fase de sustentação e fortalecimento para estabilizar o campo, reforçar proteções e limites e harmonizar áreas da vida como relações, família, prosperidade e os caminhos de forma geral, para trazer fluidez para a vida e também ajudar a pessoa a não voltar para o padrão por impulso. E eu gosto de explicar que é como limpar, reorganizar e depois manter uma frequência alinhada por uma semana para o teu campo ir se abastecendo. Porque quando um laço nocivo está ativo, o campo pode ficar com vazamentos energéticos, interferências, peso, confusão. O processo de limpeza e corte traz mais leveza, energia, menos pensamentos obsessivos, mais clareza para escolher e agir. E a limpeza emocional é quando você libera o excesso de dor acumulada, mágoas, raivas, tristeza, medos, vergonha, luto, porque muitas vezes o vínculo não é amor, é um ciclo de dor porque quando a emoção se solta, o laço enfraquece naturalmente. Com isso, a pessoa se sente mais ela mesma. E como que funciona nessa limpeza mental? A limpeza mental, ela trabalha crenças e padrões como eu não consigo seguir em frente, eu preciso dessa pessoa, eu não mereço tal coisa, se eu soltar eu vou ficar sozinha, o dinheiro é muito difícil de ganhar, nada dá certo para mim. Ou seja, quando o seu mental baixa esses burburinhos, limpa esses padrões repetitivos, tu volta a ouvir a tua essência, as tuas expectativas e então tu começa a mudar tudo na tua vida. E dentro dessa visão espiritual, alguns vínculos também vêm de padrões kármicos. E para algumas pessoas isso pode ter relação com as experiências de outras vidas, que é o que se fala, né, em outros termos como tendências ocultas na numerologia cabalística, personalidade ressonante em outras terapias energéticas, karmas negativos, comumente na espiritualidade de forma geral. E ainda pode vir da nossa ancestralidade, padrões familiares, da ambiência, ou seja, padrões que adquirimos lá na infância, com a comunidade que convivemos, seja comunidade religiosa, familiar, enfim, sociedade em geral. Mas o ponto mais importante não é a curiosidade do onde veio, de quem veio. O ponto é o que eu preciso aprender, encerrar e transformar agora. E a beleza desse trabalho é que quando o laço nocivo se dissolve, tu tende a parar de reagir no automático, parar de aceitar migalhas dos outros, colocar limites sem culpa, abrir espaço para relações mais saudáveis. E às vezes, mesmo dentro da mesma relação, a dinâmica muda porque tu muda. A tua energia e a tua postura mudam. E muitas pessoas me perguntam se o divórcio energético pode melhorar a vida financeira e profissional, a prosperidade em geral. E eu te digo que sim, pode ajudar. E eu sempre explico com muita responsabilidade que não é a promessa de milagre, mas quando tu trabalha os teus padrões, tu recupera a tua energia, a tua clareza, a tua autoestima, tu tende a procrastinar menos, a agir com mais firmeza e certeza, tomar decisões melhores, mais assertivas e enxergar as oportunidades. Sair do ciclo de autossabotagem. E a prosperidade tem muito a ver com a tua energia disponível, a direção, o foco que tu coloca na tua vida e a consistência que tu tem em seguir. E dos muitos relatos que as pessoas me falam que melhoram, são das áreas emocionais, melhora significativa da ansiedade,
mais clareza mental, autoestima. As pessoas que fazem passam a ter mais poder sobre suas próprias decisões. Os relacionamentos amorosos melhoram. Inclusive, teve algumas pessoas que já estavam separadas e que fizeram divórcio, para tirar aquele negativo e acabaram reatando. Porque, como eu disse, o amor não morre. O que tira é o que há de negativo, de tóxico naquela relação, de energia densa, que muitas vezes é emanada pelos outros. A vida familiar passa a ter mais limites e também há muitos relatos de prosperidade, porque os caminhos profissionais se abrem, fluem mais depois de um divórcio, sem contar na sensação de paz, centramento, que é o foco para toda a vivência da nossa vida. E as pessoas sempre me perguntam, quanto tempo dura um divórcio? E eu falo que o meu processo de divórcio, ele é firmado nessas 3 etapas que eu falei anteriormente. Energização, ou seja, limpeza energética e kármica, a terapêutica para tratar o emocional e mais energização, mais ou menos de 7 dias, através da mesa radiônica. Uns 9 dias a pessoa sendo trabalhada na sua energia para fazer todo um processo. E sobre precisar repetir um divórcio depende do caso. Se o vínculo é muito denso, se é muitos anos de padrão, ou se a pessoa convive diariamente com a fonte do desgaste, pode ser recomendado repetir depois de um tempo, com muita consciência e objetivo claro. E eu também recomendo, que se faça aí alguma sessão em caso de pessoas que sofreram uma relação por anos, como traição, que as pessoas acabam se anulando na relação. Em uma sessão vai limpar a camada da dor, porque a nossa energia ela é como uma cebola, ou melhor, como um repolho. Pensa num repolho. Imagina que a tua energia é um repolhinho. Quando um repolho ele começa a estragar, ele tem umas pintinhas, que são os fungos. E esses fungos, para te eliminar, tu tira uma casquinha, uma folha do repolho e a outra folhinha ainda tem fungo. Aí tu tira aquela folhinha também. Aí a outra ainda tem um funguinho. E aí tu vai tirando as folhas do repolho, até que tu vai ver que tem alguma camada que o repolho não vai ter fungo mais nenhum, vai estar limpinho. E a nossa energia funciona assim. A gente vai tirando as camadas negativas. É que a diferença é que ao invés da gente tirar e descartar essas folhas, a gente vai energizando cada folha, cada camadinha do repolho que está com fungo, que seria a nossa energia, vai sendo limpa e tapadinha de energia positiva, até que, conforme vai se trabalhando na terapêutica, a energia da pessoa fica renovada, ou seja, todas as folhas vão estar curadas ao final de um processo. E o divórcio terapêutico, dependendo da situação, um só pode resolver e curar todas as camadinhas. Depende de quão fundo está esse fungo, pegando a comparação com o repolho. Mas o mais importante é equilibrar todas as camadinhas, mental, emocional e energética. Por esse motivo, que depois de um divórcio, tudo melhora, o sono melhora, pessoas que têm pesadelos diz que cessam, sensação de leveza, clareza mental, a ansiedade diminui, a vontade de reorganizar a vida, de inovar e até mesmo uma oscilação emocional passageira pode acontecer porque o corpo está processando e soltando. Às vezes pessoas muito duras, muito tensas, acabam chorando um pouco mais como forma de tirar, de colocar para fora essas cargas emocionais densas que grudaram, que deixaram, tenras ali por anos. E se tu tiver num sofrimento muito intenso, em crise emocional ou ainda em risco, pensando coisas extremamente negativas, procure um profissional de saúde mental. Porque eu sempre priorizo a segurança. Se tu tá passando por um momento desesperador, não deixe de procurar um médico, porque por períodos pode ser importante entrar com uma medicação. E aí, só um profissional da saúde que pode te indicar. E também sempre me perguntam se podem cortar laços com parceiros ou com as pessoas enquanto se mora junto. E sim, é muito comum com esses parceiros o corte de laços e quando moramos junto, fazemos com foco em limites
em proteção para você não ficar refém emocionalmente. E no momento, né, de muitos conflitos, é ideal que se faça um divórcio para tirar esse negativismo e deixar a clareza dos reais sentimentos entre o casal. E é importante dizer que o divórcio, ele não substitui um processo terapêutico, ele complementa. E já o preparo, né, para um divórcio, ele é bem simples, né, para a realização da técnica. Somente evitar álcool em excesso, né, nos dias que estará fazendo, aumentar o consumo de água para ajudar a limpeza e, é claro, estar aberta ao processo e ter uma intenção clara. O que eu quero encerrar e o que eu quero construir no lugar desse encerramento. E sobre valores, o preço pode variar conforme o atendimento individual, presencial, online ou ainda em grupos. Mas por ser um combo, no caso do meu trabalho, ele sai bem mais em conta do que se tu fosse fazer cada atendimento separado. E se tu quer saber mais sobre valores e datas do próximo divórcio energético, me chama que eu deixo a descrição do link aqui no vídeo. E se tu for procurar um profissional, analise um com ética, com clareza, que não te prometa milagres, mas que te explique realmente como funciona o processo. E se tu chegou até aqui, eu vou deixar uma parte de uma técnica terapêutica que eu uso nos meus trabalhos de divórcio energético para trabalhar o lixo emocional. Apesar de ser apenas uma parte, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se tu sofre com ansiedade, com angústia, com saudade, com medos ou qualquer dor emocional, até mesmo depressão ou dores, doenças, dores físicas, e eu te convido a fazer e depois deixar nos comentários como foi para você, como se sentiu durante a técnica e depois da técnica. E também deixe alguma dica de algum conteúdo que você queira ver eu falar aqui no canal. Então, eu vou colocar uma musiquinha e eu peço que você separe uma dificuldade da tua vida hoje. Uma dor, um sentimento, alguém, algo que alguém te faça, né? As tuas relações que te incomoda muito, um trauma do passado, enfim. Analise alguma coisa na tua vida que te incomoda muito ou que te deixa com uma alteração de humor, com ansiedade, com irritação, com raiva, com medo, com dor emocional. Pode ser até a dor de um luto, de uma perda ou uma frustração no trabalho, enfim. Escolha alguma coisa que te incomoda profundamente e se quiser anotar, também pode anotar no papel para que você tenha clareza. E sente num lugarzinho onde por uns 20 minutos ninguém vai te incomodar e tu possa ficar relaxada, tranquila. Eu vou colocar uma musiquinha. Então, eu te convido nesse momento a fechar os olhos, ficar com a coluna ereta, simplesmente fazer alguns exercícios de respiração. Inspira profundamente, expira, soltando bem o ar, sentindo o corpo relaxar. Novamente vai inspirando e expirando e sentindo o teu corpo, sentindo as tensões, sentindo como está o seu corpo nesse momento, as suas emoções. Só inspira e expira, lenta e profundamente. Logo após esses processos de inspiração e expiração, nós vamos esfregar uma mão na outra, ó. E vamos começar a fazer uma massagem suave com a ponta dos dedos, como se estivesse passando shampoo na cabeça. Vai massageando, desde a ponta aqui da cabeça até a nuca, ó. Vai fazendo essa massagem com a ponta dos dedos. Não pense em nada, não queira nada. Só te concentra no teu corpo e vem pelas laterais, ó, massageando com a ponta dos dedos, vem massageando até a nuca, depois até as têmporas, até a testa. Se ficar escabelado não tem problema, é normal. Depois a gente repete o processo, ó,
Vai massageando toda a cabeça, até a nuca, laterais da cabeça, têmporas e testa. Depois a gente vai dar batidinhas com a ponta dos dedos, ó. Vamos dar batidinhas em toda a cabeça, lá até a nuca, laterais da cabeça, têmporas, testa, vamos batendo. Dessa forma, nós estamos ativando alguns pontinhos energéticos da nossa cabeça, que vai nos proporcionar um relaxamento, uma tranquilidade. Depois nós vamos esfregar uma mão na outra novamente e vamos colocar as duas em conchinha no alto da cabeça. Só descansa as mãos aí. Se quiser apoiar numa mesa, pode apoiar, se doer os seus braços. Também, se você estiver com algum problema e não puder fazer alguma posição, você pode ficar de olhos fechados e imaginando que você está colocando, as mãos na posição recomendada. É um exercício que você pode fazer mentalmente, caso não consiga fisicamente. Inspira profundamente, solta o ar. Na próxima expiração, nós vamos soltar os braços e relaxar falando "tô viva". Vamos lá? Inspira. Quando solta o ar, relaxa os braços e fala "tô viva". Começa a tocar no teu corpo, vai passando as mãos, sentindo o teu corpo, inspirando, ó. Como é bom sentir meu corpo cheio de vida. Inspira profundo e solta o ar. Falando, como é bom respirar. Vai sentindo teu corpo, inspira profundo. E fala, como é bom viver, sentir meu corpo cheio de vida. Te abraça agora. Te dá um abraço bem gostoso, inspira profundo. E fala, como é bom viver. Como é bom sentir meu corpo todo se mexendo, cheio de vida. Inspira profundo, solta o ar relaxando, sente teu corpo, as sensações. Inspira, solta o ar. Mais uma vez. Agora, com uma das mãos, a gente vai dar toquinhos, ó, no centro do peito. Deixa uma das mãos em concha e a gente vai dar toquinhos bem na região aqui do coração, do seu peito. Fecha os olhos. Respiração lenta e profunda e repita comigo. Eu ativo a força da minha supraconsciência. Eu ativo a verdade da minha alma. Eu sincronizo com a força da minha missão. E sincronizo com o meu verdadeiro eu. Eu sincronizo com a força da vida. Eu ativo a força da minha coluna de luz, do meu estado elevado. Eu convoco a força da minha coluna de luz. Eu convoco a energia vital, a qual eu tenho direito. Eu convoco toda a vitalidade que a minha alma merece. Relaxe um pouquinho as mãos, só inspire e expire. Sinta teu corpo, não pense em nada, não queira nada. Novamente, com uma das mãos, toquinhos no centro do peito e repita. Meu corpo, está tudo bem. Meu corpo, estamos juntos em harmonia. Meu corpo,
Não precisamos resistir a essa luz. Essa luz é alimento de cura. Corpo, somos um time. Somos uma equipe recebendo nossa luz. Estamos bem? Está tudo bem. Podemos confiar neste processo. Relaxe as mãos, inspire e expire. Agora, com os olhos fechados, eu vou te convidar a se concentrar naquele sentimento, naquela situação que eu te convidei para pensar ali no início da técnica. Ou naquela pessoa que te causa mágoa, dor, ou aquela pessoa que já foi, que tu tem muita saudade, enfim. Pensa naquilo que tu separou para tratar nessa técnica, aquela dor que tu tem. Pensa por alguns segundos, entra naquele sentimento, ou se você tiver com dificuldade para entrar nele, simplesmente olhe para aquela situação, para aquele sentimento, né? Como uma terceira pessoa. Você vai se conectar com esse sentimento, essa situação, por uns segundos. E após isso a gente vai fazer uma sequência de toques. Que é os mesmos toques que nós estávamos fazendo há pouco, porém de forma sequencial. Vai ser mão em concha, toquinhos assim, ó. 1, 2, 3. Vai fechar as mãos, inspira bem profundo, ó. E quando inspirar, você vai subir os ombros, reter os músculos e quando soltar o ar, relaxar. Aí a gente vai fazer outra sequência. 1, 2, 3, inspira profundo. Solta. E depois de novo. 1, 2, 3. E... ok? Você não precisa contar. Eu conto só para mim não me perder, tá? Você só se concentra nos toques, na respiração, em reter os músculos e depois soltar tudo. Vamos para a primeira sequência, então. 1, 2, 3. Inspira. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspire. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspira. E solta. Respira. Não pense em nada, não queira nada. Te concentra. Só no teu corpo, no ar que entra, no ar que sai, nas sensações do teu corpo. Pode dar um relaxamento, uma sensação até de tonturinha, é normal. Depois vamos para uma segunda sequência. Mão em concha e 1, 2, 3. Inspira. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspire. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspire. Solta. Relaxa o corpo. Só inspira e expira. Vamos para uma terceira sequência. Vamos lá. 1, 2, 3. Inspira. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspire. Solta. Respira. Inspire e expire. Sinta o ar que entra, o ar que sai. Te concentra nas sensações do teu corpo. Vamos para mais uma sequência. Vamos lá. 1, 2, 3. Inspira.
Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Vamos para uma última sequência dessas. Vamos lá. 1, 2, 3. Inspire. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspire. Solta. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Relaxa. Sente teu corpo. Agora esfrega uma mão na outra e vamos colocar no peito. Uma mais acima, outra mais abaixo. Repita comigo. Liberdade. 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 Está feito. Luz. Com as mãos aí no peito ainda, uma mais acima, outra mais abaixo. Repita comigo. Gratidão, corpo. Está tudo bem. Agradeço esta cura. Pode aceitar essa luz. Pode confiar nesta cura. Agradecemos a matriz original por renovar nossa frequência. Estamos em harmonia luminosa. Está tudo bem. Estamos em sintonia com a matriz original. Estamos em harmonia com a matriz original. Somos um time. Que tudo se eleve à matriz original. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir. E tudo aquilo que ficar, que se eleve à matriz original. Gratidão. Agora a gente vai esfregar uma mão na outra e nós vamos passar as mãos por todo o nosso corpo e entrando no sentimento de gratidão, um sentimento de amor por cada partezinha do nosso corpo. Esse corpo que nos mantém vivos, que muitas vezes a gente não dedica a verdadeira importância, o verdadeiro cuidado que esse corpo necessita. Então, começando pela cabeça, gratidão cabelo, gratidão cérebro, neurotransmissores, couro cabeludo, gratidão glândulas pineal, hipófise, gratidão testa, têmporas, gratidão aos olhos, à visão, gratidão a cada pele, pelos e poros do corpo, gratidão ao nariz, ao sistema respiratório, gratidão à boca, dentes, língua. Gratidão aos ouvidos, ao sistema auditivo. Gratidão à garganta, ao pescoço. Gratidão a cada sistema do corpo. Gratidão aos músculos e nervos do corpo, aos ombros, aos braços, cotovelos e antebraços, aos pulsos, mãos, dedos e unhas das mãos. Gratidão. Gratidão ao coração, aos pulmões. Gratidão aos seios, ao esôfago, ao estômago, ao fígado, ao rins, baço, pâncreas, intestinos. Gratidão a todo o sistema digestório, sistema reprodutor e urinário. Gratidão. Gratidão à coluna, a cada disco e nervo da coluna. Gratidão nádegas, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, aos dedos e às unhas dos pés. Gratidão. Vai agradecendo, dedicando amor a cada partezinha do teu corpo. Vai fazendo um raio-x em todo o teu corpo. Verifica se tem alguma parte ainda que precisa da tua gratidão.
Esse é um momento para te dedicar amor e gratidão ao teu corpo, a cada sistema, a cada órgão que te mantém vivo. Agradeça cada líquido do corpo. Depois que você agradecer, nós vamos finalizar essa técnica falando 3 vezes a palavra luz com som de Z estendido no final. A gente vai inspirar profundo e quando soltar o ar a gente vai falar luz. Vai estender o Z até terminar todo o ar. Vamos para a primeira vez então. Inspire profundo e solta. Luz. Respira um pouquinho, sinta o corpo. Uma segunda vez, inspira profundo e solta. Luz. Respira um pouquinho. Uma última vez. Inspire profundo e solta. Luz. Ao finalizar, você pode ficar por alguns instantes quietinha, só te concentrando no teu corpo, nas sensações. E esse é um ótimo momento para você traçar objetivos na sua vida, traçar coisas boas que você queira realizar, traçar planos, projetos. Esse é um ótimo momento, até mesmo para você pegar um papel e uma caneta e com essa energia elevada, colocar o que você quer para a sua vida, o que você quer para você. Veja suas dificuldades e coloque no positivo somente o que você quer de bom. Plante essa sementinha das coisas boas, das coisas positivas, da saúde, do amor, da realização, da plenitude. Verifique quais movimentos positivos você quer na sua vida e entra nesse sentimento de dedicar alguns minutos para visualizar, para projetar a quantia de dinheiro que você quer ganhar, os projetos que você quer realizar, os seus desejos, os seus sonhos. Pense nisso e tenha uma ótima vida. E te aguardo aqui no próximo. Deixe nos comentários e compartilhe com quem você acha que esteja precisando ouvir essas palavras e até mesmo dessa técnica. Até!